Vamos ao noticiário político desta terça-feira. Arimatea Souza, o Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje confirmar o habeas corpus dado ao ex-governador Ricardo Coutinho e mantê-lo respondendo às acusações em liberdade. Boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Isso mesmo. E foi uma votação até folgada. 4 dos 5 ministros da sexta turma do STJ votaram pela manutenção do habeas corpus dado no recesso do judiciário, no comecinho do recesso do judiciário em dezembro último. O voto condutor foi o da relatora das ações relacionadas à Operação Calvário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. A ministra alegou que Ricardo Coutinho já está há mais de um ano longe do comando do governo da Paraíba e que, por essa razão, não poderia influenciar e não estaria influenciando de forma visível, de forma flagrante, a condução das investigações aqui no âmbito do Ministério Público da Paraíba. Ela usou a expressão contemporaneidade, ou seja, que Ricardo Coutinho, enquanto ex-governador, estaria despossuído de ferramentas e de pressão política para influir nas investigações. E foi acompanhado por outros 3 ministros do STJ. Ela também alegou, a ministra Laurita, que manter Ricardo Coutinho preso significaria uma antecipação do cumprimento de uma eventual condenação. Mas, no seu voto, a ministra disse que o STJ e o Judiciário do Brasil, como um todo, devem permanecer implacáveis na punição de quem provoca ou de quem participa de atos de corrupção. Só para concluir, Mônica, de qualquer modo, foram aplicadas algumas medidas complementares, tanto a Ricardo Coutinho quanto aos demais investigados na Operação Calvário, que foram beneficiados de forma simultânea com a manutenção desse habeas corpus dado, como eu disse, em dezembro. E as medidas são comparecimento periódico ao juízo, proibição de manter contatos com os demais investigados e também necessidade de prévio consentimento do juiz da comarca de João Pessoa ou do Tribunal de Justiça para se ausentar da capital do estado. É bom citar que nada altera essa manutenção do habeas corpus, ou seja, manutenção em liberdade do ex-governador Ricardo Coutinho, no que diz respeito à evolução das investigações. Nada muda e nada atenua, a gravidade dos fatos permanece inalterada. Mas Ricardo Coutinho, a partir de agora, ganha um argumento eleitoral de que teria havido excesso, abuso de autoridade na decretação da sua prisão no ano passado. E no andar da carruagem, certamente, esse processo não será concluído antes das convenções e Ricardo Coutinho estará, do ponto de vista eleitoral, habilitado a eventualmente concorrer às eleições deste ano em João Pessoa, como antes da Operação Calvário sinalizava nessa direção. Na Assembleia Legislativa da Paraíba, a oposição está contestando a criação da Fundação PB Saúde. Como é que é isso? Isso. A Fundação PB Saúde, só recordando, foi aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa, uma fundação criada na estrutura da Secretaria de Saúde para gerir os hospitais do Estado. Essa fundação vai gerir gradualmente esses hospitais, vai assumi-los gradualmente, a começar pelo Hospital Geral de Mamanguape. Só que na regulamentação dessa Fundação PB Saúde, publicada inclusive hoje no Diário Oficial do Estado, existe a possibilidade de a PB Saúde fazer contratações, terceirizações, até mesmo de organizações sociais, objeto de toda a origem, de toda essa crise e de todo esse escândalo na saúde da Paraíba. E é nesse aspecto que o deputado Ranieri Paulino, que é líder da oposição, está contestando essa fundação.
que foi que o governo fez? Ao invés do próprio executivo realizar contratos com a organização social, colocou a Secretaria de Saúde, através da PB Saúde, para fazer esses contratos. Então, está admitido ali a possibilidade de contratação de organização social. E a justificativa para a instituição do PB Saúde era justamente para acessar esses contratos. Mas no próprio PB Saúde ela traz essa possibilidade, o que me parece ser contraditório. Então, esta preocupação eu estou levando a todos aqueles que foram signatários do TAC no primeiro semestre do ano passado, quando eclodiu esses impasses em relação às organizações sociais. Então, nós temos que acompanhar, sim, é importante que se faça isso. Eu lamento muito a postura do Executivo, porque faltou 2 pontos de partida. Primeiro, qual é o resultado da intervenção que ocorreu nos hospitais públicos administrados pelas OS? Isso está debaixo do tapete. E outro ponto, qual é a sinalização clara que o governo está tendo em contribuição para recuperar os recursos que foram desviados e são contados pelo Ministério Público de mais de 134 milhões de reais? São 2 pontos de partida que requer, essa fase vestibular para a gente fazer, inclusive, qualquer possibilidade de aprovação da PB Saúde. Por isso que eu votei contrário, porque as informações, e me parece que não há uma boa vontade do governo em ter um desfecho, de fato, que esclareça os episódios nos últimos 8 anos em relação às organizações sociais. O Senado está diferente aí, porque a Assembleia está com seu prédio fechado para reformas e a sessão está acontecendo no auditório do Ministério Público da Paraíba, lá na Praça dos Três Poderes. Os destaques nacionais, um deles a gente já viu aí na chamada do Jornal da Cultura, que é mais um ataque do presidente Bolsonaro à imprensa, dessa vez uma jornalista do jornal Folha de São Paulo. Ele também disse hoje, na posse do ministro general Braga Neto, no gabinete civil, sucedendo a Onyx Lorenzoni, que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, fica até o último dia do seu governo. Aliás, hoje, a partir de hoje, no Palácio do Planalto, todos os ministros são militares. Né? Todos os ministros da casa, como são chamados os ministros que despacham no Palácio do Planalto, todos são oriundos da área militar. O jornal Estado de São Paulo publicou hoje um levantamento mostrando que a fila de espera de beneficiários ou futuro beneficiários do programa Bolsa Família para resolver pendências relacionadas a esse programa governamental está em 3.500.000 pessoas, um negócio impressionante. Pois é. Eu queria fechar aqui a economia voltando ao assunto do bloco anterior, que é a questão das multas aplicadas em quem dirige alcoolizado. Além da parte punitiva, a gente lembrar que a multa é muito salgada e a conta do ponto de vista econômico é perversa, porque a multa chega a quase R$3.000. E se a pessoa for levada para a delegacia de polícia, para ser liberada lá, tem que pagar uma fiança, e essa fiança, nesse caso de dirigir alcoolizado, está rondando aí em torno de R$1.900 a R$2.000. Ou seja, uma lata de cerveja que custa de R$4 a R$5, por um deslize desse, pode terminar custando algo em torno de R$5.000. Essa aguardente fica cara, né? Muito caro. Pois é. Olha, o psicanalista, escritor e palestrante espírita Jacó Melo é o entrevistado de hoje do Ideia Livre. O programa começa às 10h15 da noite, depois do Jornal da Cultura. Pois é, e muito interessante, né, mano? Que você conduziu, né? Isso, magnetismo humano, né? O foco, ele é pesquisador, escritor nessa área. E quem quiser conhecer mais, o programa está bem aprofundado, está bem interessante. Muito bem, Arimatea, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.